Olá a todos, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula da segunda geração de computadores. Nesta aula iremos entender por que aconteceu a segunda geração de computadores e quais os responsáveis e o motivo. Vamos lá. O período que se considera a respeito da segunda geração de computadores ocorreu entre 1952 e 1963. Todos esses eventos, os principais eventos que ocorreram nesse período, iremos aqui identificá-los, e estes foram os eventos responsáveis pela segunda geração de computadores. O aparelho motivador dessa segunda geração e o responsável por toda a mudança de tecnologia aplicada nesta segunda geração foi o transistor. O responsável pela criação, desenvolvimento e aplicação do transistor foram três pessoas. Vamos conhecê-lo aqui, todos os três. Lembrando que esta geração de computadores, os inventores, os responsáveis pelas criações, todos recebiam prêmios Nobel. E todos os três receberam o prêmio Nobel pela criação do transistor. Se fosse na época do John Napier, ou então George Boole, teria também ganho este prêmio, devido à sua criação da álgebra de Boole, que, aplicada à criação do transistor, desenvolveu toda a tecnologia que temos atualmente, né? Um dos três responsáveis pela criação do transistor foi John Badin, em 1908 a 1991. John Badin também foi um dos responsáveis pela teoria da supercondutividade. Por isso também ele recebeu em 1972 o prêmio Nobel, segundo prêmio Nobel. Ele é o único a receber 2 prêmios Nobel por física em vida, né? Aqui temos o transistor, menor do que uma unha. Tem versões ainda muito menores em nanotecnologias hoje em dia, mas na época o transistor seriam esses modelos aqui, tipos diferentes aqui, que esses três pesquisadores criaram e desenvolveram. Vamos conhecer aqui o segundo responsável pela criação do transistor. Seu nome é Walter Hauser Blattner, 1956-1972. Também recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1956 por ser um dos responsáveis pela criação do transistor. Vamos conhecer aqui agora também o terceiro e último responsável pela criação do transistor, William Bradford Shockley, 1910-1989. Também recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1956. Vamos entender um pouco aqui o porquê dessa mudança de tecnologia ter avançado a ponto de sairmos da primeira geração e entrarmos na segunda geração. O transistor é um dispositivo semicondutor, geralmente feito de silício ou germânio, usado para amplificar ou atenuar a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos. O silício é o segundo elemento mais abundante da Terra, com mais de 28%. Pode ser encontrado na argila, feldspato, granito, quartzo e areia. Ou seja, as válvulas, os fios, são todos produtos encontrados na natureza, mas a areia pode ser encontrada em qualquer canto. Com isso, diminui-se muito o custo
né? E o tamanho de válvulas para um transistor que cabe na unha, uma válvula do tamanho do meio metro, além do custo ser bem maior e o custo da produção, sendo que o custo do transistor em relação a uma válvula é muito diferente, uma diferença enorme. Em 1947, Britten e Moore apresentaram o dispositivo para um grupo da Bell Labs. Em 1954, a Bell Labs, uma empresa, um grupo, concluiu o 3DC, tido como o primeiro computador totalmente transistorizado, ou seja, o primeiro computador todo feito de transistores. As vantagens dos transistores em relação às válvulas a vácuo são, principalmente, menos consumo de energia, peso e tamanho menores, reduzida perda de calor e aquecimento, maior confiabilidade e robustez, maior duração e resistência a impacto e vibração. Uma das vantagens do 3DC com os transistores em relação às válvulas era que as dimensões desses componentes eram bastante reduzidas, tornando os computadores da segunda geração 100 vezes menores do que os da primeira geração. O 3DC possuía 800 transistores, sendo cada um com seu próprio recipiente. Nesta geração surgiu os sistemas operacionais e as linguagens de programação. Isto acelerou o desenvolvimento dos computadores. A forma de programação evoluiu da linguagem de máquina, ou seja, a linguagem binária, para a linguagem assembly, ou seja, a linguagem assembly que é baseada na arquitetura, onde os códigos binários eram associados a mnemônicos que indicavam o tipo de operação realizada. O primeiro sistema operacional que surgiu foi o Unix. Também não teve uma pessoa responsável por isso, um pesquisador. Foi um grupo de empresas que se uniram e tentaram criar um sistema operacional que mais tarde desenvolveu-se o Unix. A soma de dois números produzindo um resultado na memória tinha um código semelhante a, na linguagem assembly, MOV EAX, ADD EAXY, MOV Z EAX. E na linguagem de máquina, A100, B0, 40, 00, 03. Cada código, diferentemente, já passavam de uma linguagem mais científica, uma linguagem mais baseada na arquitetura, para uma linguagem de arquitetura. Essa mudança de linguagem de máquina, que é a linguagem binária, para a linguagem assembly, baseada na arquitetura, evoluiu para as linguagens de alto nível. A percepção do poder de codificação em linguagens mais acessíveis levou a um importante salto das linguagens de alto nível, com a criação do Fortran em 1956 e com a criação da linguagem COBOL em 1960, iniciando assim um ciclo de desenvolvimento. Neste curso você vai ficar bastante, a sua visão de escolha vai ficar bastante clara, porque não existe, nem irá existir, pelo menos com as informações que temos até o presente momento, linguagem maior do que a do seu cérebro, a do seu pensamento. Seu pensamento que, aplicado à lógica, aplicado à lógica, é melhor do que qualquer linguagem de programação. Por isso que precisamos resgatar aqui o seu pensamento,
aplicado à lógica, aplicada à informática, não a uma linguagem aplicada à lógica, uma linguagem aplicada à informática. Ok? O mesmo problema podia agora ser codificado em linguagem de alto nível, de forma muito semelhante à sua notação matemática. Linguagem de alto nível, Z é igual a X mais Y. Aqui já temos uma aplicação de entendimento geral bastante unificado, né? Diferente da linguagem assembly, diferente da linguagem de máquina. Mas essa diferença, ela é para nós visualmente, porque internamente o computador traduz essas informações para a linguagem assembly e posteriormente para a linguagem de máquina para poder executar os cálculos. A forma de utilização dos computadores era semelhante a uma calculadora, onde o programa e dados eram introduzidos via cartões gerados, via cartões perfurados, fita de papel perfurado ou fita magnética, e os resultados eram gerados para estes mesmos dispositivos. Em 1953, a primeira impressora fabricada pela Remington Rand foi utilizada como dispositivo de saída, integrado ao computador UNIVAC, ou em português, e o ENIAC, dos mesmos criadores do ENIAC. Neste período, os computadores ocupavam salas específicas que acomodavam toda a estrutura de equipamentos e sua operação. Demandava técnicos especializados. É importante lembrar que os computadores eram caros e de uso restrito a governos, universidades e grandes corporações. Os programas eram produzidos e escritos em formulários próprios e levados à sala de perfuração de cartão. O maço de cartões era levado à sala com a leitora, onde o operador procedia à leitura e processamento do pacote com o programa. Ao encerrar o processamento deste lote de cartões, então o operador se dirigia à sala de impressora para retirar o relatório para entregar ao usuário. A seguinte figura esboça este fluxo. Aqui temos a perfuradora de cartões. Primeiro temos aqui o usuário. O usuário utilizava a perfuradora de cartões. A leitora, posteriormente vinha a leitora de cartões. Depois a fita magnética. Após passar pela fita magnética, o computador processava. E a unidade de saída, não existia monitor, não existia essas telas. A unidade de saída era a impressora. Um avanço significativo da primeira geração. Já tínhamos aqui a impressora como unidade de saída. Todo esse processo processo de perfuração de cartão, passar pela fita magnética, depois do computador processar, temos aqui um resumo do que hoje é feito. Um exemplo de um programa escrito em C. A linguagem de programação avançou tanto que todo esse processo pode ser resumido hoje, atualmente aqui, em um exemplo da linguagem C. Não vamos nos aprofundar aqui neste assunto, porque posteriormente iremos entender que cada código, cada linha, cada passo a passo, e entender os métodos, todas as classes utilizadas, que hoje são bastantes, tá bom? Cada programa que necessitava de processamento tinha de seguir um fluxo. A necessidade de melhores mecanismos de interação entre um programa e formas de gerenciar o computador e seus periféricos levou ao desenvolvimento de um conjunto de programas,
que foi denominado de sistema operacional. Todo aquele passo a passo que vimos, todo este passo a passo aqui que vimos, da folha do programa, indo para a perfuradora, indo para a leitora, passando pela fita magnética, até chegar o computador físico e ele fazer as operações e mostrar a saída na impressora, juntamente com as linguagens de programação de alto nível que foram criadas, surgiu o sistema operacional para poder automatizar todo aquele processo. E esse sistema operacional é baseado numa pilha de programas, numa lista de vários programas trabalhando em conjunto, denominam-se o nome de sistema operacional. São programas que executam outros programas. Assim, surgiu a ideia de processamento em lote, onde grupos de programas, maços de cartões, eram lidos e gravados em uma fita. A fita processava toda a sequência e gerava uma saída também em fita, cuja impressão acontecia em uma unidade separada, uma impressão offline. Em resumo, pessoal, toda a segunda geração se caracterizou primeiro pela invenção do transistor. Sem o transistor não existiria a segunda geração. Sem o transistor também não existiria o computador como ele é hoje, atualmente. O primeiro computador transistor pela Bell, uso de transistores e diodos, uso de memórias de núcleo. Posteriormente iremos entender melhor a memória de núcleo. Não se apegue a cada detalhe específico, apegue-se no geral, um entendimento aqui no geral, porque são muitos detalhes, são muitos, é uma história bastante rica que aqui vamos se apegar apenas aos principais fatos, aos principais eventos. O uso da linguagem Assembler até 1956 e de Fortran e COBOL a partir daí. Surgimento dos sistemas operacionais para processamento em lotes, programas. Destaque-se como fonte de consulta aqui o livro do Fonseca Filho, que o nome do livro é História da Computação, Caminho do Pensamento e da Tecnologia, e também do site computerhistory.org. Tem bastante informação. E também aqui tem uns outros livros que bastante ricos aqui para vocês. Um livro aqui C++ Absoluto, aqui o escritor também tem tem uma história aqui também da introdução à história da computação, bastante rica, que você pode se aprofundar. Temos o livro aqui do C#, como programar. Também aqui temos todos esses livros. Antes de iniciar o assunto deles, tem uma breve história da ciência da computação, bastante rico aqui, tá bom, pessoal? Estude bastante. Computação é baseada a história da computação é baseada em fatos históricos muitos detalhados, teve o pensamento, o desenvolvimento de muitas pessoas, né? Alguns se aproveitaram de ideias de outros, assim como até hoje acontece, mas a mesma ideia que um autor tem, autor de um livro tem, um pesquisador tem, em um país, qualquer lugar do mundo, hoje em dia, devido à informação ser bastante, quase que em tempo real, você consegue
pegar a ideia de uma tese de mestrado de um estudante lá do interior da China e aplicá-la no seu dia a dia, aplicá-la na sua realidade, ou desenvolver, ou melhorar, ou aperfeiçoar aquela ideia de uma tese de mestrado. Então, hoje, empresas, grandes corporações buscam essas ideias aplicadas, tanto que o desenvolvimento de startup, o financiamento, o desenvolvimento de startup hoje em dia é para isso, é para buscar inovações, buscar tecnologia. Mas toda tecnologia que ainda vai vir, ainda está dentro da sua mente. Você pode ser o próximo criador do novo transistor que vai revolucionar a nova geração de computadores. E com base de toda tecnologia, apesar de toda a tecnologia que temos, uma inteligência artificial não pode criar uma nova geração de computadores. Quem ainda pode e quem vai evoluir as próximas gerações ainda vai ser o ser humano. Então, não se apegue a detalhes que você desconhece, se apegue apenas aos fatos, aos principais eventos que vão estar em livros. Leia bastante, procure diversos livros, diversos meios de aprendizagem diferente, com ideias diferentes, que a partir de ideias diferentes, com posições diferentes de cada autor ou escritor, você vai criar a sua. E a sua ideia, o seu pensamento, o seu modo de vista, ele, assim como George Boole, pegou a ideia, pegou a álgebra de Al-Khwarizmi do tempo da Babilônia e criou a sua própria álgebra. Então, nenhuma inteligência artificial pode fazer isso, pelo menos até agora, né? Mas a sua mente, o seu pensamento pode. Tá ok, pessoal? Estudem bastante, leiam bastante, procurem livros com ideias diferentes, leiam livros diferentes sobre o mesmo assunto para se aprofundar e desenvolver e criar o seu próprio ponto de vista da história, da realidade e do mundo em que vivemos. Tá ok? Até a próxima aula.